Olá, vamos continuar nosso estudo de cálculo vetorial. Aula passada, a gente introduziu integrais de linhas, de campo escalar e campo vetorial. Hoje vamos falar sobre o teorema fundamental das integrais de linha. Para ter uma motivação ou uma ideia, vamos fazer um lembrete de cálculo 1. No cálculo 1, a gente viu o teorema fundamental de cálculo, que pode ser escrito nesta forma: integral de A até B, f' de x d de x, pode ser escrito como f de B menos f de A, ou seja, a diferença de valor da função nas extremidades. Então, onde esse f' é contínua no intervalo AB. Ou seja, ele dá uma variação total da função. Podemos calcular usando o teorema fundamental de cálculo. Ok? Então, a questão é, será que tem um teorema parecido com este teorema fundamental de cálculo para integrais de linha? A questão é sim, a gente vai falar sobre isto hoje. Então, teorema fundamental de cálculo para as integrais de linha é o seguinte: seja C é uma curva suave dada pela função vetorial R de t, onde t está entre dois pontos A e B, ou está no intervalo, e seja f uma função diferenciável de duas ou três variáveis, cujo gradiente, delta f, ou gradiente de f, é contínua nessa curva C. Então, integral de linha desse vetor gradiente é dado por a diferença de valor da função f no ponto final e o valor da função f no ponto inicial, ok? Ou seja, integral de linha de gradiente de f nesta curva suave é dado por diferença dessa função nas extremidades. Então, isso está parecido com o teorema fundamental de cálculo. Aqui tem esse gradiente. Bom, então, isso é o teorema fundamental de cálculo e vamos ver uma demonstração rápida. Isso é mais fácil para demonstrar. Usando a definição de integral de linha, temos que a integral de linha desse gradiente é nada mais que você faz parametrização, não é? A até B, esse gradiente, f r de t, r' de t dt. Isso é definição que a gente tinha feito na aula passada. Mas agora, isso é que um vetor, isso é outro vetor. Esse vetor tem componente que dx dt, dy dt, dz dt. Este. E ele tem que df dx, df dy, df dz. Então, o produto escalar desses dois vetores é nada mais que este. Df, primeiro componente de deste com primeiro componente deste, mais segundo deste e vezes segundo deste. E terceiro deste componente deste vezes terceiro componente deste e tudo só. Ok. E agora, isso é nada mais que se você usa a regra de cadeia. Então, isso é que é dt de f de r de t. Isso é a regra de cadeia que a gente fez no capítulo anterior, quando introduzimos integrais duplas, ou integrais triplas, ou seja, integrais de várias variáveis. Quando introduziu. Então, isso é regra de cadeia e derivadas integral e, claro, antes era regra de cadeia para funções de várias variáveis, derivadas de funções variáveis. Então, isso é assim. Então, agora, de novo, isso é integral, é uma variável. Então, isso é, por exemplo, isso é que f' de r de t, como se fosse. Ok? Então, agora você usa de novo esse teorema fundamental de cálculo e o valor seria essa função avaliado no ponto final, que é r de b, menos avaliado no ponto inicial, r de a. Então, justamente o que a gente tem. Ok, isso é uma demonstração rápida de integral, teorema fundamental de cálculo para as integrais de linha. Aqui é anunciada nesta forma. Tá bom? Ok. Então, uma observação rápida. Seguinte, a integral de linha de um campo vetorial conservativo pode ser calculado somente com aqui ficou erro,
valores de F nos pontos finais de C. Porque aqui, porque lembra, esse cara é o gradiente, é um campo vetorial conservativo, que a gente falou na aula passada. Então, esse integral de linha de vetor gradiente, ok? Ou seja, campo vetorial gradiente, é dado por somente no ponto de extremidade, não depende de pontos onde no caminho ele anda, etc. Não, ok? E seria só nos pontos finais. Então, na verdade, integral de linha de este é uma variação total em f. Por que variação total? Variação total é que diferença de valor da função no ponto final e valor da função no ponto inicial. Por isso. Então, se f é uma função de duas variáveis e c é uma curva plana com extremidades a de x1 e y1, b de x2 e y2, então, integral de linha de campo vetorial conservativo, que é ΔF, é dado por nesta forma. Valor da diferença de ponto valor da função no ponto final e ponto inicial. Se fosse de três variáveis, nesta forma, não interessa no qual caminho que ele leva. Então, pode ir no qualquer caminho, só depende do ponto inicial e ponto final. E aqui, se fosse em três dimensões, também depende só do ponto inicial e ponto final, ok? Então, isto é um campo vetorial conservativo. O valor da integral depende somente do ponto inicial e ponto final. Então, vamos fazer um exemplo. Determine o trabalho realizado pelo campo gravitacional, isto, ao mover uma partícula de massa m do ponto 3, 4, 12 para o ponto 2, 2, 0, e ao longo de curva suave por partes. Ou seja, tem uma curva, ele está andando de esse ponto até este ponto, via uma curva suave, pode ser suave por partes, ou seja, várias conexões no meio, tá bom? É isso. Então, como calcular? E logo, na aula passada, a gente viu que esse campo gravitacional é um campo vetorial conservativo, tá bom? Então, como é campo vetorial conservativo, então pode ser escrito, ou seja, este cara pode ser escrito como gradiente de certa função. Essa certa função era que era a potencial. Ou seja, como esse conservativo, existe um f, isso na verdade fizemos na aula passada, tal que gradiente de f e esse campo vetorial o gravitacional, tá bom? Campo gravitacional. Logo, trabalho realizado, que vimos na aula passada, é que integral de linha f de r. Ok? Integral de linha de f, campo vetorial, não essa curva C. Mas esse f é nada mais que gradiente de f, do campo vetorial. Então, mas pelo teorema fundamental de integrais de linha, isto, como é gradiente, fica o que só depende de valor no ponto final menos valor no ponto inicial. Valor no ponto final, valor. Então, esse f, colocamos esse valor quando 2, 2, 0, ficaria 4, 4, 0, menos 3, 14, 3, 4, 12, ficaria 9, 16, 144. Então, se você simplifica, seria que MMZ, esse cara. Então, trabalho realizado nesta forma pode calcular muito facilmente, muito rapidamente, desde que se saber que essa função é campo vetorial conservativo e se saber qual é potencial. Então, potencial é este. Ok? Isso é um exemplo para calcular integral de linha. Fica muito mais fácil se é campo vetorial conservativo, porque pode usar essa forma. Esta forma. Tá bom? Então, é isso. Agora, então o que acontece? Já eu falei na aula passada, também vimos que sejam C1 e C2, duas curvas lisas por partes, também são chamados de caminhos, vamos dizer, dois caminhos, com mesmo pontos de extremidades, ou seja, essas duas curvas, cujo ponto inicial e ponto final é mesmo. Já vimos na aula passada que integral de linha de campo vetorial sobre C1 não necessariamente igual a no ponto ao longo de caminho C2. Isso não necessariamente é igual. Já vimos isso.
Isso era igual quando era com respeito do comprimento de arco. Eu só para lembrar para vocês, tá bom? Então, em geral, então esses não são verdade, mesmo que essas duas curvas tenham mesmo ponto inicial e mesmo ponto final. Vimos esses exercícios, exemplos no passado. Então, em particular, sabemos que se esse gradiente for contínuo, então esses integrais de linhas do gradiente sobre duas curvas são iguais. Por quê? Já vimos que aqui, porque ambos são ponto inicial e ponto final, é mesmo, de C1 e C2. Aqui seria que valor de essa função f, diferença de valor dessa função f no ponto final e ponto inicial. Aqui também é a mesma coisa. Ponto final e inicial é a mesma, função é a mesma, então não faz diferença. Então, isso por causa de este teorema. Porque depende só de ponto inicial e ponto final, e aqui temos ponto inicial e ponto final e ambas curvas, ambos caminhos é mesmo. Então, isso significa que a integral de linha de um campo vetorial conservativo não depende de caminho, mas somente dos pontos inicial e final do caminho. Okay? Então, em geral, não é verdade, mas se for campo vetorial conservativo, então ele não depende de caminho, só interessa ponto inicial e ponto final. Então, interessante seria, então, como você saber que se é um campo vetorial é conservativo ou não? Então, isso é grande questão. Então, isso é questão que a gente vai tentar responder nesta aula daqui adiante, ok? Então, ter o campo vetorial conservativo facilita bastante para calcular a integral de linha e trabalho feito, etc. Tá bom? Então, é isso. Então, vamos para saber isso, como determinar é um campo vetorial é conservativo ou não, e vamos introduzir ferramentas. Então, a primeira definição é independência do caminho. Se F for um campo vetorial contínuo com domínio D, dizemos que a integral de linha desse campo vetorial é independente do caminho se integral de linha sobre C1 igual a integral de linha sobre C2 desse campo vetorial para quaisquer dois caminhos, C1 e C2 em D, que tenham os mesmos pontos iniciais e finais. Ou seja, ele não depende de caminho, ou seja, independência de caminho. Então, se em geral, isso não é verdade, mas se tem campo vetorial onde isso ocorre, então daquele campo vetorial é independente de caminho. Tá bom? Então, esse integral de linha daquele campo vetorial é independente de caminho. Qualquer caminho que considera, se ponto final e inicial são mesmas, então integral é igual. E a observação, já vimos que as integrais de linha de campos vetoriais conservativos são independentes de caminho, porque aqui não depende de caminho, só depende do ponto inicial e ponto final. Já vimos isso. Ok, agora eu vou introduzir, então, essas duas, uma definição independente de caminho, e agora vou introduzir outra definição chamada curva fechada. Uma curva C em domínio D é dita fechada se seu ponto inicial e ponto final coincidem, ou seja, ponto final igual a ponto inicial. Ok? Ou seja, neste tipo de curva. Então, aqui é ponto inicial e ponto final é mesmo onde que você considera. Aqui, se você começar de aqui, você terminará aqui mesmo. Tá bom? Então, é isso. Agora, você imagina qual seria a integral de linha de um campo vetorial, o campo vetorial conservativo sobre essa curva. Quanto será? Isso será, claro, simplesmente zero, porque isso depende só de ponto inicial e ponto final. E valor no ponto final e para o ponto inicial é igual, porque são valor aqui pontos é mesmo. Portanto, a integral de linha de um campo vetorial conservativo sobre um caminho fechado é zero. Então, você imagina, o que acontece? Então, o trabalho feito é zero. Por isso que acho que vocês já ouviram na física, o trabalho feito pelo se você move uma partícula, vai de um lado e volta na mesma distância, é o mesmo ponto, então o trabalho é, na verdade, zero. Mas isso desde que
campo vetorial seja conservativo. Se não for conservativo, não necessariamente é zero, mas se for conservativo, então trabalho feito é zero. Isso vocês viram na física também, porque distância como se fosse seria zero, você chegou no mesmo, mas somente para campo vetorial conservativo. Então, o teorema é o seguinte, ele diz como determinar que um integral de linha de campo vetorial é independente de caminho. Por exemplo, para conservativo é independente de caminho, já sabemos. E agora, será que para outro o campo vetorial também é integral de linha independente de caminho? Então, esse teorema responde. A integral de linha sobre C de campo vetorial é independente de caminho em D se e somente se integral de linha sobre o C igual a zero para todo o caminho fechado em C. Porque se ele é zero, integral de linha de todo o caminho fechado igual a zero, então esse integral de linha é independente de caminho. Okay? Demonstração é um pouquinho de trabalho, mas não é tão difícil. Eu recomendo que você olhe no livro texto. Lá está dando todo o detalhe, então agora não vou entrar no detalhe, mas só vou dizer que integral de linha é independente de caminho se e somente se esse valor desse integral de linha é zero para todo o caminho fechado. Então, preciso de todo o caminho fechado, não é só um caminho fechado. Qualquer caminho fechado você considera, ele tem que ser zero. Bom, então, observação. Então, o que significa? Se f for conservativo, então, esse cara seria este. Então, esse cara é zero para caminho fechado, para todo caminho fechado. Porque para todo caminho fechado, esse é igual a zero. São ponto final e ponto inicial é igual. Então, esse valor seria zero. Então, por isso que, de novo, um exemplo aqui é que campo vetorial conservativo, integral de linha de campo vetorial conservativo é independente de caminho. Então, agora a questão é que saber. Como saber se o campo vetorial F é conservativo? Então, isso é a questão. Vamos tentar. Então, por quê? Se for conservativo, você tem bastante vantagem. Você sabe imediatamente para calcular mais facilmente. Ok? Então, como saber um campo vetorial é conservativo? Então, vamos tentar responder essa questão. Então, eu vou anunciar um teorema, e esse teorema vai dizer que todos os campos vetoriais independentes de caminho são conservativos. Ok? Independentes de caminho são todos os campos vetoriais que são independentes de caminhos, ou seja, que não depende de só depende de ponto inicial e ponto final, são conservativos. Mas antes de anunciar, eu vou introduzir uma definição. Um domínio D é dito conexo, ou conexo por caminhos, se quaisquer dois pontos em D podem ser ligados por um caminho inteiramente contido em D. Ou seja, só tem domínio, você pode ir de um ponto para outro ponto, sempre um caminho que fica inteiramente dentro daquele domínio. Okay? Isso é chamado conexo. Então, seja F um campo vetorial contínuo sobre uma região aberta e conexa por caminhos. Se esse integral de linha sobre C for independente do caminho em D, então F é conservativo. Ou seja, existe uma função potencial tal que esse F, campo vetorial, é gradiente daquela função potencial. Okay? Ou seja, aqui ele diz que se um integral de linha é independente de caminho, então ele é um campo vetorial conservativo. Mas aqui, região, ou seja, domínio desse campo vetorial tem que ser aberto e conexo por caminho. Conexo e aberto. Bom, então, esse também é demonstração, eu vou deixar para vocês assistirem no livro. Se vocês têm dúvida, vocês podem me chamar, podem me contactar e eu explico para vocês. Tá bem? Ou lá na aula, no Google Meet, quando a gente fala, também posso explicar, se vocês têm dúvida. Mas eu recomendo para ver a demonstração deste teorema. Ok? E agora, mas esse teorema não é tão prático para porque isso ele diz que garante que sim, mas é para dia a dia
não é tão fácil, porque para dizer que independência de caminho, ele é independente de caminho, se é independente de caminho, ele é conservativo, tudo bem. Mas como saber que ele é independente de caminho? Então, tem que fazer que ele é... então, esse integral é independente de caminho, se somente se esse integral de linha é zero para todo o caminho fechado. Então, tem que verificar para todo o caminho fechado. Como no limite, lembra? Indo só uma direção, outra direção, não. Tem que ir na toda direção, todas as possibilidades para dizer que o limite existe. Então, aqui também tem que verificar na todos os caminhos. Todos os possíveis caminhos no domínio. Então, todos os caminhos fechados, claro. Então, isso não é tão prático. Então, para dizer que isso não é conservativo, é mais fácil, porque sabe que um caminho você encontrou, daquele caminho falha, então ele é não conservativo. Tudo bem, mas para dizer que sim, é difícil. Portanto, ele fornece informação, mas não é tão prática essa informação, ou essa conclusão para obter, porque preciso verificar em todos os caminhos fechados. Bom, então, pergunta permanece. Então, pergunta para ter uma resposta mais prática e nossa pergunta permanece. Ou seja, o teorema anterior ainda não fornece uma resposta prática. A questão permanece é como podemos decidir se um campo vetorial F é conservativo. Então, vamos tentar, então, como fizemos, né, limites, né, integrais, porque sempre usar definição não era fácil, então a gente desenvolvia técnica. Então, aqui também vamos tentar outra maneira que seja mais prática para decidir que um campo vetorial é conservativo. Se é conservativo, podemos usar daquele teorema fundamental de cálculo de integrais de linha, teorema fundamental de integrais de linha e para calcular integral. Então, primeiro vamos fazer uma ideia. Então, seja F é um campo vetorial, aqui fiz esse parêntese, tem que virar no outro lado, isso foi erro. Tudo bem, esse campo vetorial com dois componentes, P de x e y, na dimensão 2, Q de x e y, dois componentes. Se F for conservativo, e P e Q, que são os componentes de F, tenham derivadas parciais de primeira ordem contínuas, se fosse isto, então existe uma função f tal que delta, então aqui seria se, ok? Eu estou querendo saber, aqui tem que ser se. Se existe, aqui foi erro, eu esqueci de digitar, então, se existe uma função f tal que delta f igual a f, ou seja, se esse f fosse conservativo, o que aconteceria? Então, neste caso, delta f seria igual a f, se fosse conservativo, e nós teremos isso, derivada parcial de esse cara, então, esse 2, isso significa este, um vetor, e esse f é pq, dois componentes. Então, primeiro componente, p tem que ser igual a df dx, q tem que ser a df dy. Ou seja, vamos supor que isso, a ideia é a seguinte, para motivação ou para encontrar um caminho certo para ter uma nossa resposta. Se F for o campo vetorial com componentes P e Q, e esse P e Q tem derivada parcial de primeira ordem contínuas, agora, se esse F for conservativo, então existe F tal que isso acontece. Se isso acontece, então você tem P igual a df dx, Q igual a df dy. Então, pelo teorema de Clairaut, como derivadas parciais de primeira ordem são contínuas, então você pode derivar de novo. Então, agora vamos derivar P com respeito de Y. Se deriva P com respeito de Y, então você derivaria esse cara com respeito de Y. Significa que, segunda derivada de F com respeito de Y com respeito de X. Mas, como teorema de Clairaut, você pode trocar ordem. Então, se você trocar ordem, aqui seria dy dx. Aqui será dx dy, agora pegou dy dx. Mas isso é nada mais que, olha, isso é nada mais que derivada parcial com respeito de x da q. Ou seja, o que quer dizer aqui? A ideia é que se essa função, o campo vetorial, for conservativo, então, derivada parcial de primeiro componente com respeito de y tem que ser igual à derivada parcial de segundo componente com respeito de x. Tem que ser isso. Ok? Aqui coloca se existe. Bom, eu vou
eu vou corrigir no slide, então aqui, então esses 2 erros eu vou corrigir no slide, mas aqui tem que ser se existe. Muito bem. Então, isso é uma motivação. Então, com isso, na verdade, temos um teorema. Então, se F igual a P de XY mais Q de XYJ é um campo vetorial conservativo, se ele é conservativo, onde P e Q têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas no domínio D, ok? Então, em todos os pontos de D, temos essa derivada parcial com respeito a y de primeiro componente igual a derivada parcial com respeito a x de segundo componente. Tem que ser isso. Se é conservativo, isso tem que ser satisfeito. Ok? Ou seja, aqui, o que quer dizer? Se isso não é satisfeito, então ele não é conservativo. Okay? Se é conservativo, obrigatoriamente, isso tem que ser verdade. Então, se isso não é verdade, isso não pode ser conservativo. Então, para decidir que não é conservativo, esse teorema é muito fácil. Mas agora a questão é, será que a recíproca vale deste teorema? Então, será que, tendo esse igual, será que sempre é verdadeiro que esse campo vetorial é conservativo? Sabemos que se é conservativo, isto é que tem que ser. Se isso não é, então ele não é conservativo. Será que agora, se isso é, ele é conservativo? Nem sempre, mas sim em casos especiais, sim. Então, nem sempre essa igualdade implicaria conservativo, mas em casos especiais isso acontece. Então, vamos ver isso, qual é casos especiais. Então, é isso. Uma curva lisa, então, vou introduzir esse caso, chegar na casos especiais para ter uma recíproca deste teorema. Então, uma curva é dita simples se ela não auto-intercepta em nenhum ponto entre as extremidades. Ou seja, essa curva é simples, mas não é fechada. Essa curva não é simples e nem é fechada. Essa curva, ou esse caminho, também a gente fala, esse é simples e fechada. Ele é não simples, mas é fechado. Então, esses são caminhos simples, esses são caminhos simples, esses são caminhos não simples. Esse é caminho simples não fechado, caminho simples fechado. Ok? E agora, uma região D no plano é dita simplesmente conexa se ela é uma região conexa por caminhos, ok? Conexa por caminhos, tal que toda curva fechada simples em D inclui apenas os pontos que estão. Por exemplo, isso é a região simplesmente conexa. Então, qualquer 2 pontos você pode conectar com um caminho. E se você tem uma curva fechada, um caminho fechado, sempre contém somente pontos de D. Mas aqui, isto é simplesmente conexo, mas, não, ele é conexo, mas não é simplesmente conexo. Ele é conexo, mas não simplesmente conexo. Então, por quê? Aqui, se você tem um campo, pode tocar aqui, qualquer 2 pontos, você pode encontrar um caminho inteiramente dentro desse domínio. Mas, se você tem uma curva fechada, aqui pode ter uma curva fechada, que contém só o domínio de D, mas se tem uma curva aqui é fechada, se você faça desta maneira. É uma curva fechada. Mas ele contém não só de D, porque dentro dessa curva fechada, teria esse buraco também. Então, o buraco não está no domínio. Então, ele não é simplesmente conexo. Mesma coisa, ele não é simplesmente conexo. Ele nem é conexo, nem é simplesmente conexo. Ok? Então, esses são o domínio, esse é simplesmente conexo, eles não são simplesmente conexos. Ok? Muito bem. Agora, com estas 2 definições, a gente faz uma recíproca de este teorema. Okay? Se é conservativo, isso é verdadeiro. Se isso não é verdadeiro, não é conservativo. Tudo bem. Agora, se é verdadeiro, será que se este é verdadeiro, também é verdadeiro? Mas sim, mas no caso especial. Se F for igual a P, 2 componentes, F é o campo vetorial com componentes P e Q, em uma região aberta simplesmente conexa. E suponha que P e Q tenham 2 derivadas contínuas de primeira ordem e que derivada de primeiro componente, derivada parcial de primeiro componente com respeito a y,
igual a derivada parcial do segundo componente com respeito a x, se eles são iguais, para todos x, y no domínio, então f é conservativo. Então, o que são coisas? Se esses são iguais e domínio é simplesmente conexa, então é conservativo. Mas agora, se eles são iguais e domínio não é simplesmente conexa, então ela não necessariamente é conservativa. Então, a recíproca deste teorema é verdadeiro somente quando o domínio é simplesmente conexo. Tá bom? Então, esses são. Então, a gente terminou uma teoria que a gente precisa neste contexto. Ou seja, se você lembra lá aqui no início, a gente falou que esse teorema fundamental de cálculo para integrais de linha é verdadeiro quando é conservativo, porque aqui gradiente de f está falando. Então, melhor saber como fica esse conservativo. Então, para ficar conservativo, então, esse teorema, primeiro, para decidir se esse não é igual, não é conservativo, esquece. Agora, se é igual, então pode ser conservativo, mas para decidir, tem que ser que esse domínio simplesmente conexo. Tá bom? Então, esses são teoremas. Então, vamos fazer um exemplo. Tá bom? E eu espero que não tenha dúvidas nesse teorema, esses conceitos que a gente introduziu. Eu recomendo que vocês leiam cuidadosamente o livro texto, lá tem todo o detalhe. Se não entendem, me perguntem na aula ao vivo que a gente faz no Google Meet. Tá bom? Então, agora vamos fazer exemplo 2. Determine se o campo vetorial dado por este, aqui P igual x menos y, Q igual menos x menos y. Opa, aqui também ficou, aqui tem que ser menos. Menos x, aqui tem que ser. Menos x. Menos x, menos x, menos... Não, aqui tem que ser mais. Desculpa, aqui eu não coloquei. Tem que ser mais, tá bom? Desculpa, eu vou corrigir. Isso tem que ser mais. Então, temos P igual a x menos y. Ele é conservativo ou não? Então, vamos fazer o primeiro componente x menos y, segundo componente x menos 2. Então, derivada parcial com respeito de y de primeiro componente. Quanto? Primeiro componente com respeito de y é menos 1. E aqui, primeiro componente com respeito de x é 1. Ok? Aqui x menos 2. Aqui isso tem que ser mais. Desculpa, eu vou corrigir no slide. Então, exemplo 2. E eu vou corrigir, mas isso tem que ser mais, porque aqui que xy é x menos 2 justamente é menos 1. Então, como essa derivada e essa derivada parcial com respeito de y é não igual à derivada parcial com respeito de x, então f não é conservativo. Tá bom? E é isso que acontece. Ok. Agora, vamos ir lá no... Então, aqui isso não são iguais, então não interessa, ele não é conservativo de jeito nenhum. Esquece. Daquele teorema que a gente tinha aqui. Se é isso, então tem que ser isso. Se é conservativo, tem que ser. Muito bem. Então, agora vamos no outro exemplo. Seja f é dado por x menos 3y mais menos 3x mais 4y mais menos 8j. É isso. Então, determine se o campo vetorial f é ou não conservativo. Se for conservativo, determine ele é chamado potencial f, tal que o gradiente desse potencial é igual ao campo vetorial. Então, isso vamos tentar fazer. Então, aqui o que temos? Primeiro, vamos verificar se essa condição necessária é verdadeira. Aqui, P de xy é quanto? 2x menos 3y, primeiro componente. Segundo componente é menos 3x mais 4y menos 8. Então, derivada parcial do primeiro componente com respeito de y. Isso é constante, 0. Aqui é menos 3. Derivada parcial com respeito de x de segundo componente. Também menos 3 com respeito de x. Isso é 0, porque são constantes. Correto. Então, aqui temos derivada parcial do primeiro componente com respeito de y e
derivada parcial do segundo componente com respeito a x são iguais. Então, tem possibilidade de ser conservativo. Preciso saber qual é o domínio. Qual é o domínio de f? Então, f está escrito nesta forma. Domínio de f é todo R2. Isso está definido em qualquer ponto x e y. Mas que é todo R2 é conexo, simplesmente conexo e aberto. Então, portanto, o campo vetorial f é conservativo. Então, já decidimos que é conservativo. Então, vamos tentar calcular se, agora neste caso, vamos calcular esse f minúscula, ou seja, potencial, tal que gradiente desse f igual a esse f maior. Então, vamos supor seja esse f, tal que esse aconteça. Então, o que vai acontecer? Então, derivada parcial com respeito a esse gradiente escrito nesta forma, f nesta forma. Então, este pq são o que? 2x menos 3y, menos 3x mais 4y menos 8. Então, de aqui o que pode dizer? Então, derivada parcial de f com respeito de x é igual a este, derivada parcial de f com respeito de y é igual a esta função. Justamente o que eu estou escrito. Derivada parcial de f com respeito de x é esta função, derivada parcial com respeito de y é esta função. Até aqui. Tá bom? Então, agora, a questão é como calcular agora f. Então, vamos fazer integrar 1 com relação a x. Ou seja, como se fosse integral parcial, como a gente fez no passado. Então, se você está integrando com respeito de x, y fica como se fosse constante. Então, aqui f depende de x e y, seria que integral de esse 2x com respeito de x seria que 2x quadrado sobre 2, ficaria só x quadrado. Aqui, y como constante, integrando com respeito de parcial integral, como se fosse, com respeito de x, seria que 3xy. Mais constante, porque integral indefinida. E esse constante, neste caso, pode depender de y. Lembra, o que acontece? Derivada de este com respeito de x tem que parecer este. Então, sim, derivada parcial deste aqui é 2x menos 3y. Agora, ele constante só depende de y, porque aqui está integral parcial com respeito de x. Portanto, constante pode depender de y, porque quando é integral parcial com respeito de x, y pode virar constante. Portanto, aqui não é constante, constante que pode depender de y. Isso que é uma coisa importantíssima para considerar aqui. Então f de x e y é este. Então, agora, a ideia é como saber esse z de y. Esse z de y pode ser uma constante absoluta ou não, ou depender de uma função. Então, vamos tentar fazer esse z de y. Então, até agora só usamos esse primeiro equação 1. Então, vamos derivar esse 3 com relação a y, ou seja, a derivada parcial de f com respeito de y, esse 3. Então, com respeito de y, ele vai morrer. Então, aqui ficaria x como constante, ficaria menos 3x. Aqui, com respeito de y, seria z' de y. Muito bem. Agora temos equação 2, que a gente não tinha usado. Agora, equação 4. 2 também é df de y, aqui é derivada parcial. Então, vamos ser igual. Então, como esses são iguais, então, lado direito também tem que ser igual. Então, seria que, então, menos 3x menos 3x são iguais. Então, z' de y tem que ser igual a 4y menos 8. Para que esses são duas iguais, comparando. Então, z' de y seria 4y menos 8. Então, agora já temos, nosso objetivo era como calcular z. Então, z' de y. Então, agora é só função de uma variável. Então, vamos integrar essa última expressão. Se integramos, então seria que ele seria zy, e isso seria que 4y quadrado sobre 2, última expressão, com relação a y, eu estou falando. Então, seria 4y quadrado sobre 2, ficaria 2y quadrado, menos 8y, mais uma constante de integração. Ok? E aqui não depende de nem x nem y, porque aqui é só uma variável. Portanto, é constante absoluta. Então, já sabemos z. Então, como sabemos z, então vamos usar esse z, essa função, aqui no 3. Então, portanto, nossa função desejada é f de x y igual a x quadrado menos 3xy mais 2y quadrado menos 8y mais 4. Isso seria. Agora, se você deriva, justamente você chegará aqui, com respeito de x, seria que 2x menos 3y, porque isso ficaria zero. Com respeito de y, isso é zero, ficaria que menos 3y mais, aqui seria que 3y, derivada com respeito de y, seria aqui que quanto?
aqui ficaria 4y menos 8, e isso seria zero. Justamente ficou este. Menos 3y, não, menos 3x, mais 4y, menos 8. Ok? Então, isto é função desejada. Isto é função potencial, cujo gradiente é justamente essa função. Tá bom? Então, assim, você tem que ter cuidado aqui, esse constante dependente, porque estamos fazendo integral parcial. Muito bem, agora vamos fazer outro exemplo. Determine o trabalho realizado, isso é exercício do livro, realizado pelo campo de força F, dado por esta expressão, 2y é 3,5, primeiro componente, e isso é segundo componente. E ao mover uma partícula de ponto 1,1 a ponto 2,4. Então, sempre, como eu falei, não, se for conservativo, é sempre fácil. Podemos usar teorema fundamental de cálculo para integral de linhas. Então, vamos checar se essa função é conservativa ou não. Então, aqui P é primeiro componente, Q é segundo componente. Vamos calcular derivada parcial com o resto de y de primeiro componente. Seria que 2 vezes 3,6 y 3,6 menos 1. Seria que aqui 3,6, aqui 2 cancela, ficaria 3, y meio. De que de x, então aqui seria, x vai embora, ficaria só 3, raiz quadrada de y é y meio. Então, são iguais. Então, portanto, esses são iguais. E qual é o domínio de f? Domínio de f, de aqui, você pode ver que y tem que ser positivo. Ou pode ser zero também. Se é zero, não interessa, porque a função é zero, então o trabalho feito seria zero. Então, o interesse nosso seria só y maior que zero. Senão, o campo de força é zero, então não tem nada a fazer. Então, agora, se para não zero, então ele é maior. Então, isso é simplesmente conexo e aberto também, e então o campo vetorial F é conservativo. Tá bom? Pelo último teorema. Então, como é conservativo, então existe um campo, o potencial, o escalar potencial. Então, seja F tal que delta F igual. Então, primeiro componente de derivada gradiente tem que ser no primeiro componente desse cara, segundo componente tem que ser no segundo componente desse campo vetorial. Ok? Então, agora vou escrever na outro slide, seria esse cara igual a este, esse cara igual a este. Justamente estou escrito. De novo, mesma coisa, repetimos como fizemos antes, integrando 5 com relação a x. Então, esse seria com relação a x, porque aqui está derivada parcial. Seria f de x e y, seria 2, isso é como constante, seria 2x epsilon 3,5 mais z de y. Como estamos integrando parcialmente com o resto de x, então a constante pode ser depender de y. Agora, de novo, ainda não usamos isto. Para usar este, então preciso de f de y. Então, vamos derivar ele com o resto de y. Então, seria que esse y, de novo, derivar 3x y meio. Aqui seria com a função de uma variável, ficaria z' de y. Então, vamos comparar esses 6 e 8. Então, aqui é df de y, aqui também df de y, aqui seria 3x epsilon meio, aqui também 3x epsilon meio. Então, z' de y, para ser essas duas mesmas coisas, esse cara tem que ser zero. Então, esse cara tem que ser zero. Então, integrando essa última, seria que expressão, temos zy igual a k, porque z' de qualquer constante seria zero. Aqui é só constante absoluto, porque aqui está só função de uma variável. Então, calculamos zy igual a k. Então, logo, de 3, aqui, 1, 2, não é 3. Desculpa, aqui tem que ser 7. Eu errei, então tem que ser 7. Então, aqui, não, esse cara, exemplo, solução de qual? 4. Solução de 4 tem que ser aqui, esse é 7. Eu vou corrigir, mas aqui tem que ser 7. Porque eu acho que esse 3 ficou copy-paste de aqui. Então, não é isto. Neste caso, é 7, porque f de x e y era este. Nosso objetivo era como calcular esse z de y. Calculamos z de y igual a k. Então, agora vamos colocar esse z de y para cá. Então, de 7.
Tá bom? Então, D7. Vou corrigir depois nos slides para mandar para vocês. Então, dy seria k. Então, vamos colocar esse para cá. Então, seria que então, f de x y igual a 2x3 meio mais k. Então, isso é função potencial. Agora, se você deriva com respeito de x, justamente ficaria este. Deriva com respeito de y, ficaria justamente este. Tá bom? Muito bem. Então, temos este. Então, nosso objetivo era calcular mover o trabalho realizado para mover o ponto de uma partícula de ponto aqui, ponto ali. Então, qual é o trabalho realizado? Trabalho realizado para mover uma partícula de 1 a 2, 4 é dado por integral de linha este. Mas como sabemos que esse f é campo vetorial conservativo e sabemos, já calculamos uma função potencial, então seria que gradiente dessa função potencial de R. Mas agora já sabemos teorema fundamental de integral de linha, seria que isso é nada mais que o valor dessa função potencial no ponto final, menos valor de função potencial no ponto inicial dessa curva. Mover uma partícula de aqui, essa curva é que liga esses dois. Então, agora vamos colocar esse valor na função f. 2, 4, se colocar 2, 4, seria 2 vezes 4 mais k. 2 vezes 2 vezes 4, 3 meio mais k. E 1, colocar aqui, 2 vezes 1 vezes 1, 3 meio mais k. Então, esse k menos k vai cancelar, não tem problema. Qualquer constante, para facilitar, pode considerar k igual a 0. Então, isso seria que 2, 4, aqui seria 8. Então, 32, aqui seria somente 2, então ficaria 30. Isso é trabalho real. Tá bom? Então, a ideia foi, em vez de integrar, fazer tudo, parametrização, etc., pode fazer isso, fazendo parametrização também, pode calcular, mas aqui, usando esse, fica muito mais fácil usando esse o gradiente. Tá bom? Então, vamos fazer um outro exemplo, onde tem função de 3 variáveis. Isso também é de exercício. Seja f é dado por campo vetorial, esse primeiro componente, segundo componente, terceiro componente. Determine f tal que, opa, aqui apareceram 2 tal que. Então, eu vou tirar um tal que. Exemplo 5. Tal que gradiente de f igual a f. E calcule integral de linha de R, onde c é dado por essa parametrização é dado já. X igual a t quadrado, y igual a t mais 1, z igual a 2t menos 1, e t varia de 0 até 1. Então, é isso. Então, primeiro, se calculamos isto, então, se sabemos f, então esse valor seria que valor da função f minúscula no ponto final, menos valor da função f no ponto inicial. Qual é o ponto inicial? Quando t igual a 0. Quando t igual a 0, ficaria que x igual a 0, 1, menos 1. Qual é o ponto final? O ponto final é quando t é igual a 1. Seria 1, 2, 1. Ok? Então, de aqui você pode já saber o ponto inicial é t igual a 0, ponto final é t igual a 1. De aqui você pode calcular o ponto inicial e final. Mas primeiro vamos calcular esse gradiente de f tal que gradiente de f igual a 0. Então, aqui é a função de 3 variáveis, tá bom? Então, vamos supor que esse xyz é tal que gradiente de f igual a f, esse campo de força, campo vetorial. Então, primeiro componente desse gradiente tem que ser esse primeiro componente, aqui. Segundo componente de gradiente tem que ser esse segundo componente. E terceiro componente tem que ser o terceiro componente. Isso é fácil, que vimos anteriormente. Aqui tem uma terceiro componente. Então, agora, usando essas 3 equações, temos que calcular esse f. Como fizemos outra vez. Agora, primeiro, você faz integrar ele com respeito de x. Ok? Se integrar ele com respeito de x, você vai calcular f. Então, tudo bem. Vamos integrar ele com respeito de x. Se integrar ele com respeito de x, primeiro seria que, se integrar ele com respeito de x, seria que x quadrado sobre 2. Então, 2 cancela, seria que x quadrado z. E aqui seria que y é constante, integrar com respeito de x daria que x y quadrado. E agora fica constante. Então, constante pode ser o quê? Constante, porque como está integral parcial com respeito de x, constante pode ser pode depender de x ou pode depender de y. Não.
pode depender de y, ou pode depender de z, ou pode depender de ambos, y e z. Ok? Portanto, aqui seria que, integrando isso com relação da x, daria x quadrado z, xy quadrado, constante pode ficar aqui. Por exemplo, se você deriva ele com respeito de x, tem que dar este. Mas agora, que se deriva com respeito de x, esse cara dá zero, porque depende só de x, y e z. Aqui é derivada parcial. Portanto, isso é muito importante. Então, agora, a ideia é como calcular esse valor de z. Como calcular essa função. Então, para isso, de novo, vamos usar essas duas. Para usar essas duas, primeiro tem que derivar este com respeito de y e comparar com ele. Se derivar com respeito de y, esse cara é zero. E esse cara é quanto? 2xy. Muito bem. Porque aqui não tem y, então a derivada parcial é zero, ele seria 2xy. E agora, derivada parcial. Antes era que, primeiro exemplo, aqui era z', porque só tinha uma função. Mas agora não. Agora você tem de duas funções, funções de duas variáveis. Então, você tem que ter derivada parcial com respeito de y e de z. Então, aqui tem uma variação diferente de duas dimensões. Muito bem. Então, df de y é este. Então, agora vamos comparar esse 13, df de y de aqui, e df de y de aqui. Aqui, df de y é 2xy, certo? Aqui é que 2xy mais essas coisas. Então, para ter esse igual, então esse cara tem que ser zero. Porque lá é df de y é 2xy, aqui é 2xy mais qualquer coisa. Então, esse qualquer coisa tem que ser zero. Então, agora, de aqui, vamos integrar esse cara com relação a y. Então, se você integrar com relação a y, então seria que aqui, integrando com relação a y, seria zy, z. Aqui seria zero, então seria uma constante. Então, constante aqui pode depender de z, porque função de duas variáveis, integral parcial. Então, pode depender de z. Então, pode ser uma função que depende de z. Ok? H de z. Então, agora a questão que nossa ideia era calcular qual seria esse z de aqui, esse cara. Mas esse z de y, z, na verdade, é h de z. Então, vamos tentar calcular o que será esse h de z. Então, logo, usando esse z de y e h de z, aqui, nosso objetivo era encontrar este, então encontramos aqui h de z. Então, essa equação 12, na verdade, ficou f de x, y, z, ficou x quadrado z, mais x, y quadrado, mais h de z. Ou seja, reduzimos ele um pouco mais. Agora, se encontrarmos h de z, seria interessante. Ok? Então, já era nossa missão cumprida. Então, vamos tentar calcular esse h de z. Então, para encontrar h de z, ainda usamos este, mas ainda não usamos este. Para usar este, preciso de f de z. Então, vamos derivar ele em relação a z. Se derivamos ele com relação a z, então seria que a derivada parcial de f com respeito a z igual, esse cara seria x quadrado, esse cara, derivada parcial com respeito a z seria zero, porque ele não tem z. Então, esse seria só h' de z. Agora, não é derivada parcial, mas é derivada total, porque só de uma variável. Muito bem. Agora, esse integral, aqui ficou o quê? df de z, ficou x quadrado mais h' de z. Aqui ficou o quê? X quadrado mais 3z quadrado. Ok? X quadrado mais 3z quadrado. Agora, se você compara esses dois, então x quadrado, x quadrado. Então, h' de z tem que ser o quê? 3z quadrado, se você comparar esses dois. Então, portanto, h' de z tem que ser 3z quadrado. Se você compara esse 15 com a 11. Tá bom? Então, agora já estamos funilando, ou seja, agora temos que calcular h. O objetivo era calcular h. Então, já calculamos h'. Então, se h', então vamos integrar ele com respeito de z. Então, integramos, seria aqui 3z cubo sobre 13. Então, 3 cancela, seria z cubo. Mais constante de integração. Agora, só constante, porque agora é uma variável. Tá bom? Então, já calculamos hz igual z cubo mais k. Então, z cubo mais k, então vamos colocar esse z cubo mais k para cá. Já sabemos hk. Então logo, finalmente, então, usando esse valor de hz aqui no 12,
finalmente, então, de 14, obtemos a função desejada, isso. Esse. No 14, a gente usamos o valor de HZ, no 14 seria este, é justamente x quadrado z, xy quadrado, ok? Mais HZ. HZ é nada mais que z cubo mais k. Então, isso é função potencial, tá bom? E agora, a gente respondeu a primeira parte. Determinamos f tal que delta f igual a f. Então, daquele f é nada mais que, este. Então, para calcular, então, ele na segunda parte diz que calcula a integral de linha f de r. Então, para isso, vamos saber ponto inicial e ponto final de C. Eu falei logo no início, mas eu vou escrever aqui formalmente. Ponto inicial de C quando t igual a 0. E ponto final de C quando t igual a 1. Então, onde colocamos t igual a 0 e 1? Aqui na parametrização. T igual a 0 seria 0, 1, menos 1. 0, 1, menos 1. T igual a 1, daria que 1, 2, 2 menos 1 seria 1. Ou seria 1, 2, 1. 1, 2, 1. Então, esse integral é nada mais que agora esse integral de linha virou como esse f, virou gradiente desse f, porque a gente calculou. Então, f no ponto final menos f no ponto inicial. Então, agora vamos colocar esse aqui. Então, ponto final seria que 1, 2, 1. x igual a 1. E x igual a 1, z igual a 1. Esse cara ficou 1. Agora, x igual a 1, y igual a 2. Ficou 1 vezes 4, ficou 4. Então, x igual, aqui z igual a 1, ficou 1. Então, seria mais k. E menos, aqui x igual a 0, se x igual a 0, então esse cara é 0 e esse cara é 0. Não é? Quando x igual a 0. E z cubo seria menos 1 cubo, daria menos 1. E mais k. Então, k menos k ele vai morrer, então seria que 1, aqui 6 mais 1 seria 7. Então, esse 7 é valor de integral. Ou seja, grande trabalho foi encontrar essa função potencial. Tá bom? Então, sendo duas variáveis, você tem que ter cuidado. Aqui depende de a constante depende de duas variáveis, aqui depende de uma variável, você calcula, e o procedimento é a mesma coisa. Bom, então, é assim que a gente calcula. Então, isso que eu queria dizer para vocês, e até a próxima. Na próxima, a gente vai falar sobre o teorema de Green. E, como eu falei, eu vou corrigir esses typos que eu cometi. Qual era o typo? Aqui tinha 2 tal que, etc. Mas tudo bem. Então, muito obrigado de novo.